Eu sou a Marta e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje venho falar sobre os dois últimos livrinhos da trilogia que eu andei a ler, da Judith McNaugh. Eu já fiz o vídeo da opinião do primeiro vídeo, se vocês não viram eu vou deixar aqui linkado para vocês verem. E eu adorei o primeiro livro, adorei mesmo. Eu adorei descobrir esta autora, uma autora espetacular, são romances de época e têm histórias muito boas, muito românticas, que nos faz sonhar. E eu vou passar a contar o primeiro, a dar a minha opinião sobre o primeiro livrinho, o primeiro não, o segundo livrinho, que é Algo Maravilhoso, exatamente. O segundo chama-se Algo Maravilhoso. Nos conta a história da Alexandra e da Jordan. Esta foi uma história um bocadinho... Isto foi um pau de dois bicos. Eu gostei, adorei a história até, mais para o final, mas no início mesmo eu não adorei. Eu já vou explicar porquê. Então, o Jordan cresce a ver os pais atraírem-se constantemente. Ele cresce com uma noção de uma sociedade hipócrita, de uma sociedade que só se importa com os títulos, com o dinheiro, com as aparências e não com os valores morais. Ele fica com uma ideia muito má sobre o casamento, sobre a mulher principalmente. As mulheres da sociedade da época todas traíam os maridos, só queriam saber de vestidos, de dinheiro, de joias e enfim, para ele as mulheres eram todas fúteis e todas queriam saber era do mesmo, era um bom casamento, um casamento vantajoso. Então ele cresce com esta ideia muito má do casamento, das mulheres e da sociedade em si, não é? Ele tem um comportamento pecaminoso, ele anda com todas, não é? Cada noite, cada dia é uma diferente e é um Jordan um pouco promíscuo. Ele é lindo de morrer, tem um porte super atlético, então chama a atenção de todas. Acho que é bem bronzeado, pela descrição dele dá para perceber que é o tipo de homem que chama a atenção a qualquer lado que vá. Então é muito fácil de qualquer mulher cair na rede dele. Pronto, então temos aqui um Jordan com tudo o que é preciso para ter todas as mulheres que quer. Tem dinheiro, tem posição, tem um título, é jovem, é lindo e depois também mexe-se bem no mundo dos negócios, conhece toda a gente, pronto, enfim. Então já estamos a perceber aqui o tipo de personagem. Depois temos a Alexandra, que é o contrário, o oposto dele. Ela é uma menina do campo, é criada pelo avô, num vilarejo, que não conhece nada do mundo, não sabe nada sobre tipos de pessoas diferentes, este tipo de sociedade diferente. Ela está muito à parte disso, ela vive no mundinho dela e cresce com o avô, então ensina tudo o que ela sabe é ensinada pelo avô. Ela é muito inteligente e o avô cultiva sempre essa inteligência da Alexandra. Lê muitos livros, tem muita cultura, ele tenta com que ela seja uma mulher no futuro com muito mais na cabeça do que vestidos, joias, posições sociais, todas essas ilusões que para o avô são ilusões. Quer que ela seja uma mulher prática, que tenha um futuro, tenha um bom futuro, mas que não passe por arranjar só um bom casamento. Quer que ela seja uma mulher, como deve ser. E eu acho isso impecável, até porque na época todas as mulheres viviam para casar e ter filhos. E neste caso, a Alexandra sonha até em ser professora. Uma mulher que fazia isso era uma solteirona e pronto, não é? Uma mulher que tinha inteligência era posta de lado, era mal vista. E neste caso o avô cultiva na Alexandra esta inteligência, esta sagacidade mental e ela cresce uma linda jovem. Só tenho pena que realmente aqui a Alexandra é quase órfã, não é? O pai quase nunca aparece 2 vezes por ano e
mal quer saber dela, não lhe liga nenhum. E ela, inocente, tenta agradar o pai, a alegrar o pai, a mostrar tudo que ela sabe, a esgrima com ele, ela é ótima, a esgrima, e tenta puxar pelo pai, tenta que o pai demonstre algum carinho por ela, coisa que nunca acontece, não é? Está sempre ocupado, é um homem muito ocupado, um homem que passa a vida em Londres, supostamente em Londres, sempre a fazer negócios, e até a mãe dela é posta de parte por ele. Ele raramente as visita, não é? E, enfim, a Alexandra praticamente vive só com o avô, mesmo com a mãe que vive ao pé dela, ela tem pouco contacto, tem pouca intimidade, e é este avô que vai levar a Alexandra até aos 14 anos, que é quando o avô morre, infelizmente. Morre o avô e morre o pai dela. Então a mãe da Alexandra fica completamente histérica, não sabe cuidar da casa, não sabe cuidar dos criados, não sabe cuidar da gestão do dinheiro, do pouco dinheiro que há, e a Alexandra é forçada a ser o homem da casa, para que não falte nada à mesa e que não falte o essencial, a família. Então como é que estes dois, que não têm nada a ver um com o outro, vão se cruzar? Pois é, eles vão se cruzar porque Alexandra estava de volta da casa de uma amiga uma noite e Jordan foi atacado na estrada por uns ladrões, não é? E Alexandra, quando percebe que alguém está a ser assaltado, houve um barulho, ela vai lá ter com eles, não é? Enfim, vai tentar salvar o dia. Neste caso, vai tentar salvar o moço, não é? E o que é certo é que ela salva o Jordan de morrer com um tiro. E ela fica ferida nessa confusão toda. Ela salva, mas ela fica ferida, fica um pouco inconsciente, um pouco atordoada, e ele então decide levá-la para a pousada próxima onde está alojada. O que é certo é que ele nunca se apercebe que ela é uma rapariga. Ele pensa sempre que ela é um rapaz. Então a confusão começa por aí. Ele leva para um quarto da pousada, começa a tocar em tudo que é sítio para ver se ela está ferida, ou se ela levou algum tiro, o que é que aconteceu. E ela, quando recupera os sentidos, percebe que ele está a palpá-la, não é? Está a tentar perceber onde é que ela está ferida, e é aí que lhe diz que eu não sou um menino, não é? Eu sou uma rapariga. Pronto. Então as coisas, pronto, desenrolam-se um bocadinho por aí, um bocadinho na base da inocência da parte dela, e ele, quando percebe que ela é uma rapariga, ok, então vamos levar-te para casa, levou-a para casa, sem se passar nada de mais. Mas o que é certo é que no dia a seguir há rumores de que Alexandra, foi desonrada, não é? Alexandra foi desonrada por aquele homem que ninguém conhece, e ela, que tinha um casamento quase certo, arranjado pela mãe, perde o noivo, perde a oportunidade de um bom casamento. Então, o que é que sucede? A mãe fica histérica, o tio que vive com elas também partilha da histeria da mãe, não é? E que ela a obriga a ir ter com Jordan, arrasta para a casa da avó de Jordan para exigir que ele se case com ela. Porque ela nunca mais vai arranjar nenhum casamento, ninguém que queira casar com ela por causa da honra e pronto, esse tipo de coisas. Alexandra, morta de vergonha, lá vai, arrastada pela mãe, e irrompem pela casa da avó de Jordan, que é uma fera. Aquela mulher é ali um poço de retidão e, meu Deus, ela até mete medo. O que é certo no meio disto tudo, no meio desta confusão toda, é que Jordan tem pena dela, apercebe-se do tamanho do sarilho em que estão metidos e aceita se casar com ela. Ela indignada, ele cheio de raiva, porque
Obviamente que ele não queria casar com ela, nem ela com ele, mas o que é certo é que o casamento tem de acontecer. Não há outra hipótese, eles não têm outra hipótese a não ser se casar. E ele também pensa, afinal vai ter que se casar, vai ter que ter uma mulher para conseguir ter filhos, para conseguir ter herdeiros. Então, por que não? É aqui que uma parte que eu não gosto, que é, Alexandra mal conhece Jordan, ela mal o conhece, e eles só trocam um beijo no jardim, quando ainda estão noivos, ainda não aconteceu o casamento, nessa semana antes do casamento, e eles apenas trocam um beijo e ela já fica completamente encantada por ele. Ui, meu Deus. É aqui esta parte que eu não gostei. Ela é inocente, nunca esteve com um homem, e de repente a rapariga dá um beijo e que passa-se. Entendem? Assim, é um bocado estranho. Não achei muita piada. Ela ficou muito iludida com ele nesse beijo. Não percebi muito bem porquê. Apesar de ele ser um homem lindo e etc., achei que foi um bocadinho ali demais. Entendem? Só isso que eu achei. Mas pronto. Depois disso, aliás, antes disso, até que eles decidem se casar, até aquele beijo, e depois daquele beijo, até se casarem, não há, além daquele beijo, naquela semana não há nenhuma troca de olhares, não há nenhuma troca de palavras, não há nada, nada. Eles mal se falam. E casam-se, assim, dois estranhos casam-se ali e vão para uma lua de mel. Vão para uma lua de mel e é aí que, pronto, que Alexandra então se encanta mais ainda por Jordan. Apaixona-se por ele, loucamente. Passado 4 dias ou 5 dias do casamento, Jordan também fica com uma boa impressão dela, não é? Muda um pouco de atitude em relação a ela, e acaba por se afeiçoar. Acaba por começar a se afeiçoar a Alexandra. E às maneiras dela, a ingenuidade dela, a inocência, e principalmente como é que eu ia dizer? O facto dela ser tão genuína naquilo que sente, naquilo que fala, na maneira como age, e ele acaba por gostar dessa parte dela. Apesar de não a conhecer, não é? Mas começa a gostar dessa parte dela, de ser tão genuína, de dizer logo aquilo que pensa e pronto. O que é certo é que, enfim, ele é raptado. Ele é raptado na noite em que vão partir de navio. Ele é raptado e a Alexandra fica maluca porque ninguém sabe dele, ninguém sabe onde ele está. Ela não sabia que ele tinha sido raptado e o que é certo é que passado uma semana ou duas, já não me recordo bem, uma semana ou duas, Jordan depois de ter desaparecido, foi dado como raptado mesmo, percebeu-se que ele foi raptado, mas passado essa uma semana ou 2 semanas, ele foi dado como morto. Pronto. Segue-se então um ano de viuvez, um ano de luto, aliás, um ano de luto pela morte de Jordan. A avó dele, que era totalmente contra o casamento, era totalmente contra ela, não lhe dirigia uma palavra, ela caiu num luto profundo, logo após o Jordan ter sido dado como morto. E é aí que Alexandra chega à avó dele, à duquesa, e consegue chegar ao coração dela, elas ganham ali uma afinidade que se torna depois uma intimidade. E é muito giro ver como a velhota, aqui a velhota, a duquesa consegue amolece aqui o coração e assume Alexandra como sua neta e ensina-lhe tudo o que ela tem que saber para entrar na sociedade londrina, para se preparar para o que ela vai ter que enfrentar. E após o ano de luto, Alexandra é apresentada à sociedade e é todo um furor. Alexandra é uma mulher linda, muito simples, foi como eu disse, é muito genuína
e então ela é quase comida pela sociedade. Porque ela vai defender Jordan, vai perceber que há uma certa hostilidade da parte das pessoas contra Jordan, e ela vai acabar por defendê-lo, vai se mostrar uma mulher apaixonada ainda pelo seu marido, e ela vai ser muito criticada por isso, muito, muito, muito criticada por isso. Então vai ser uma fase muito complicada para Alexandra, mas ela vai conseguir dar aqui a volta à coisa e vai ser aceito pela sociedade e vai ter muitos, muitos pretendentes à volta dela, muitos. Mas no fim disto tudo, quem vai casar, quem a propõe a casar, a fim de ignorar aqui a fim da sociedade conseguir ignorar algumas situações que se passam, porque a Alexandra põe-se aqui numas situações um bocadinho complicadas, um bocadinho duvidosas, sem querer, porque ela não faz ideia do que as pessoas estão a tramar por trás. Então o primo de Jordan, que era muito chegado a Jordan, o primo dele decide casar com ela, decide pedir-lhe em casamento, e para acabar com estas especulações, assim ela fica na mesma com a posição que tem, e não é obrigada a ter que escolher um marido, a ter que, não é? Enfim, a ter que partir para um casamento que também não sabe o que é que vai ser ali. Assim é um casamento seguro. Pronto, aquilo que nós já estamos habituados, não é? Aquilo que eu já esperava que acontecesse. Mas, tem aqui um grande mas, no dia em que eles se vão casar, Jordan aparece. Pois é, Jordan está vivo. E Jordan vai aparecer. E vai acontecer aqui uma série de coisas. É esta parte, até esta parte que eu gosto mais. A partir daqui é que eu gosto mais do livro. É a partir daqui que vão surgir mais mistérios, como o que é que aconteceu a Jordan, onde é que ela andou, percebem? Porquê que ele foi raptado, por quem que ele foi raptado, e agora o que é que vai fazer o Anthony, que é o primo de Jordan, e o que é que vai fazer a Alexandra, e como é que isto vai correr. Uma grande confusão, mas é esta parte que eu gostei muito mais do livro. É uma parte em que se enrola mais, em que dá um especial gosto ver o porquê de tudo isto ter acontecido. E vamos ver se realmente Alexandra gostava assim tanto de Jordan e se a ideia que ela tinha dele, se era real, porque eu acho que vocês vão gostar. Quem gosta de romance de época, quem gosta assim de um romancezinho, mas quem gosta assim de um romance cão e gato, eu acho que vocês vão gostar. Este é espetacular. Mas estou sincera, eu gostei ainda muito mais do terceiro, que foi o Alguém para Amar. Espero que não tenha sido muito maçuda, mas para dar a minha opinião e explicar um bocadinho da história, para vocês também terem um cheirinho de cada história, também é preciso explicar um pouco. Vemo-nos no próximo vídeo. Já sabem, se gostarem, partilhem, ponham gosto e até ao próximo vídeo. Tchau!